Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, né? Vamos dar sequência à nossa série de vídeo aqui, né? Sobre química do solo e estudando aqui como é que as plantas conseguem absorver os nutrientes, né? A gente fez uma introdução aí no vídeo anterior, né? E agora vamos dar sequência. Como a gente viu, né, no vídeo anterior, o fluxo de massa é o meio no qual as plantas mais, né, absorvem nutrientes. Então vamos entender um pouco, né, dessa hipótese. Né? A hipótese do fluxo de massa, né, o fluxo de pressão, é o modelo proposto por esse cara aí, né, Ernest Mush. Acho que é assim, eu não tenho certeza. Em 1927, né, que procura explicar a deslocação da seiva elaborada no floema, né? Que é basicamente, né, como a planta consegue transportar água, minerais e nutrientes, né, das raízes às folhas, flores e frutos, né, e das folhas, raízes, flores e frutos, né. A planta não só desloca a água e os nutrientes da raiz, né, até as folhas, mas ela também transporta nutrientes das folhas para as raízes, né, para os frutos, para as flores, né? Como a gente viu também no vídeo, né, nos vídeos anteriores aí, que as folhas, né, têm uma função, né, de fazer a transpiração, de fazer a fotossíntese, né? E com isso absorve CO2, né, oxigênio. E esses nutrientes também são transportados para outras partes da planta, né? Então a planta tem essa capacidade não só de transportar água e nutrientes das raízes, as folhas, as flores e os frutos, né? Mas ela também transporta nutrientes das folhas, né, para os frutos, para as raízes e para, né, as flores. Então, para cada grama de matéria orgânica produzida pela planta, cerca de 500 gramas de água são absorvidas pelas raízes, transportadas e transpiradas. Dá para ter uma noção de quanta água uma planta consome, né? Você imagina uma árvore aí de grande porte, né? Uma castanheira, um mogno, uma sapucaia, né? Que são árvores gigantescas, né? E para cada grama, né, de matéria orgânica, ou seja, de madeira, de parte física, de fruto, de tudo, né? Que uma ave consegue produzir, para cada grama, né, ela consumir 500 gramas de água, né? São muita água, né? Pega uma árvore e multiplica ali por 500, consome bastante água. Né? Então, o fluxo de massa é o movimento total da água e outros líquidos, né, que correm em resposta mais comumente a um gradiente de pressão. É um assunto aqui meio técnico, a gente não vai entrar nisso aqui, né? Mas, né, para vocês saberem que existe aí né, um cálculo aí potencial para tentar estimar isso. Então, os vegetais são compostos principalmente de água, né? A parte protoplasma, né, 85 a 95% água, mitocondrias e cloroplasto, né, em mais ou menos 50% de água. Frutos e folhas, né, 80 a 90% de água, raiz de 70 a 95% é água, né? E sementes maduras, né, de 5 a 15% de água, né? A semente, né, madura e depois a gente faz uma secagem quando for armazenar, importante para tirar, né, diminuir essa quantidade de água para não mofar. Então os frutos, né, e seco, maduro, né, fruto não, a semente na verdade, né, a fruta ainda tem bastante água. As sementes, né, maduras aí que é que tem a menor concentração de água, o restante tem uma alta concentração de água. O movimento das águas e do soluto nas plantas, né? As plantas assimilam maior quantidade de água que os animais, né? A gente já tem uma alta concentração de água, né? Uma grande parte do homem, do ser humano é água, os animais também, né? Tem uma grande quantidade de água. Agora imagine que as plantas, né, assimilam muito mais água, né? Assimilam uma maior quantidade de água do que os animais. E
Um dos motivos é que mais de 90%, né, da água absorvida é perdida para o ar, né? Então a maior quantidade da água, 90%, né, mais de 90% dessa água absorvida é perdida, né, para o ar. Então esse também é um dos motivos aí dessa grande absorção de água pelas plantas, né? É através da transpiração, né, que a planta perde aí essa quantidade elevada de água, perde vapor de água por qualquer parte do organismo vegetal, né? E, né, um dos principais motivos, né, porque a planta perde tanta água, né, é essa principal função das folhas, né, que é a fotossíntese, captação de luz e CO2. Mas no processo que a planta faz, né, fotossíntese, né, que nessa captação de luz, de CO2, de oxigênio, ela está transpirando, né, ela tá liberando água, né, em forma de vapor, né. Então, se a planta não liberar esse vapor, ela não consegue fazer a fotossíntese. Então, é de fundamental importância, né, que a planta, né, faça essa transpiração e ao mesmo tempo faça a fotossíntese. Então, né, é necessário que a planta faça essa, né, transpiração, essa liberação de vapor de água no processo da sua fotossíntese, que é um processo também importante, tanto para a planta como de forma ecológica, né? Né, devido à elevada quantidade de água evaporada, quando a gente viu, né, mais de 90%, né, para cada grama de matéria orgânica, são gastos 500 gramas de água, né, a planta absorve 500 gramas de água. E mais de 90%, né, dessa 500 gramas de água absorvida, ela é evaporada, né? Então a planta precisa manter um fluxo constante, né, de água das raízes até as folhas, né, para manter, né, essa quantidade de água sendo evaporada, né, para necessidade da planta, né. Ela precisa manter o fluxo constante de água, né, das raízes até, né, as folhas, os frutos, né, até todas as extremidades da planta. E junto com a água é absorvido os nutrientes essenciais para a planta, para o desenvolvimento da planta, né, como a gente também viu em vídeos anteriores, que os nutrientes, quando eles são absorvidos pela planta, né, ele está na solução do solo, que é a parte líquida do solo, né, e essa parte líquida, a solução aquosa do solo, a solução líquida, né, ela fica nos microporos. E as plantas, através das suas raízes, né, daquelas partes, né, bem finas mesmo da raiz, dos pelos das raízes, né, acessa esses microporos e dali suga toda essa quantidade de água. E junto com essa água vem os nutrientes, né, que estão ali na solução do solo. Aqui a gente tem um vídeo, uma foto, né, uma ilustração, né, que consegue ilustrar. Então a gente tem aqui uma planta, né, e de todas as raízes aqui, né, tem um fluxo constante aqui de água, né? Lembrando, né, que para cada grama dessa vegetação, a planta consome 500 gramas de água, né? E que mais de 90% dessas 500 gramas de água por grama de matéria orgânica são evaporadas, né? Mais de 90% da água que a planta absorve, ela evapora através do processo de transpiração, da fotossíntese, né? Então, tem um fluxo constante de água, né, das raízes até as folhas e de nutrientes, né, transportando das folhas para as raízes também. Então, aqui na extremidade da raiz aqui, nós temos, né, uma ilustração aqui. A parte da raiz, né, que mais absorve água e nutrientes são aquelas partes muito finas, são uns pelinhos, né, da raiz. E normalmente essa parte ela vem da parte mais nova das raízes, né? As raízes, como as raízes estão sempre crescendo, sempre inovando e sempre liberando, né, aqueles pelinhos, essas partes mais novas é que absorve mais água, né? E principalmente pelos pelinhos, como tem uma grande quantidade de pelo, né? Então tem uma grande parte, né, da terra sendo preenchida por essas pelinhos, essas raízes muito fininhas e entrando em contato com os microporos, que é onde a água
né, consegue ficar retida e não desce até, né, os lençóis freáticos. Lembrando que a água que fica no macroporo, a gente já estudou sobre isso, né? As águas que estão no macroporo são escoadas, e nos microporo a água, por ser buraco muito fino, né, a água consegue ficar retida ali, e é do microporo que a planta tira a sua água, né? Então, né, aqui a gente tem exemplo aqui da terra, né, das partículas do solo, né, os colóides. A gente tem aqui o ar, né, como a gente viu, de 20 a 30% do solo, da solução, né, 50% do solo é parte física, né, e 50% é água e ar. Desses 50%, né, de 20 a 30% é ar e de 20 a 30% é água, né? Dependendo da quantidade de umidade que tem essa terra. E então, né, a água sai aqui dos microporos, né, e entra em fluxo constante, né, até as raízes. Como tem um fluxo constante, né, da água por toda a planta, também tem um fluxo constante de água saindo, né, dos microporos e entrando nas raízes, né? E como a planta está, digamos assim, sugando essa água dos microporos, né, e os nutrientes fica na solução aquosa, os nutrientes disponíveis para a planta tá na solução aquosa, né? Lembrando que os colóides aqui, né, ele tem a capacidade de trocar nutriente com a solução aquosa, né, com a água do solo. Então, os colóides estão, digamos que, alimentando essa solução do solo com nutrientes, né? E esses nutrientes são absorvidos junto com a água pelas raízes e transportadas, né, por esse fluxo de massa, esse fluxo constante, né, que a planta precisa manter. Então, esse fluxo constante é chamado de fluxo de massa, né? Que é essa necessidade que a planta precisa de manter uma constância de absorção de água, né, saindo dos microporos, indo pelas raízes e transportado, né, até a parte aqui, todas as partes da planta, até essas partes mais alta da planta aqui. Tem um movimento constante de líquido. Então, para manter esse movimento constante de líquido, tem um movimento constante de absorção de água, né, da terra, a água que normalmente fica retida nos microporos. E como nessa água tem nutrientes, né, essa absorção de nutrientes é constante, né, e como a planta absorve uma quantidade de água considerável, né, é natural que a maior, né, absorção de nutrientes seja através da solução líquida. Como a gente viu que tem, né, nutrientes que são absorvidos mais por essa forma de fluxo de massa, né, normalmente são nutrientes que, né, tem uma troca, acontece mais, né, através da CTC, né, a CTC influencia muito nessa quantidade desses nutrientes, né, e também desse nutriente ficar retido na água, né. Então, como a água, como a planta, né, absorve essa elevada quantidade de água, então os nutrientes que estão mais, né, na água são absorvidos junto, né. Então, basicamente, né, essa é uma explicação, né, bem simples do que é um fluxo de massa, né, e também aproveitando, né, esse gancho para explicar aí nessa quantidade de água que a planta absorve, é importante a gente entender. Então, pessoal, por hoje é isso, né? É um assunto complexo e a gente tentar resumir e simplificar às vezes é um pouco complicado, mas eu espero que vocês tenham entendido. Se não tiver entendido, né, deixe as dúvidas aí no comentário que eu respondo, faço outro vídeo se for necessário, né? Pode deixar suas dúvidas que eu vou responder. E isso traz um gancho para a gente pensar, né, na necessidade de irrigação do solo, na necessidade de manter água no solo, né, sempre, né, porque como a gente viu aqui nesse vídeo, as plantas, né, precisam de uma elevada quantidade de água para sobreviverem, né. A planta absorve muita água e é na água que a planta absorve o nutriente. E não, então, se o solo estiver muito seco, né, não tiver água suficiente para a planta absorver, a planta, né, obviamente não vai crescer porque não tem água,
mas também não tem nutriente, né? Porque a maior quantidade de absorção de nutriente, né, é através vem junto com a água, né? Através dessa fluxo de massa, né? Que tem um fluxo constante de água ali saindo dos microporos para ir para a planta. Se o solo, né, não tem água para a planta absorver, né, constantemente, também não tem nutriente, porque os nutrientes acessíveis para a planta também estão na solução aquosa do solo, na água que tem retido nos microporos, né, da terra. Então a gente não pode deixar faltar água para a nossa planta, né? É importante manter o solo, né, numa irrigação ideal, uma quantidade ideal de água, né? Se a gente encharcar demais o solo, também a gente tem problema, a gente tem, né, muita água sendo descida aos lençóis freáticos e reduz a quantidade também de oxigênio na terra, que também faz mal até para a biologia do solo, que é importante para a planta. Mas é importante ter uma quantidade de água, né, necessária, uma quantidade de água ideal no solo, né? Então, um solo muito seco, um local que demora muito a chover, é importante fazer uma irrigação, né? Não excessivamente, mas uma quantidade necessária, né? Para que a planta tenha como retirar essa quantidade de água e junto com a água, né, vir os nutrientes necessários. Então, pessoal, qualquer sugestão deixa nos comentários, vai, né, ajudar aí o conhecimento de todos. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.